Vamos iniciar a segunda parte da aula, ok? A gente vai tratar aí do conceito de empregado e empregador. Perfeito? Então, vamos ver quem pode ser considerado empregado e quem pode ser considerado empregador. Empregado, vou colocar a definição literal, que é o que está na CLT lá no seu artigo 3º, tá? Vou ler para vocês o artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob dependência deste e mediante salário. Isso é a definição no artigo 3º da CLT. Dessa definição, a gente extrai alguns requisitos para ser considerado empregado, ok? O primeiro deles, pessoa física. Vamos lá. As regras protetivas não poderiam ser aplicadas em função de outra pessoa que não fosse pessoa física. Então, para ser considerado empregado, tem que ser pessoa física. Pessoa jurídica não pode ser considerada empregado. Então, para ser considerado empregado, estou tirando os requisitos da definição de empregado, tá? A pessoa tem que ser física, não pode ser pessoa jurídica. Perfeito? Segundo requisito para ser considerado empregado: pessoalidade. O trabalho deve ser prestado pessoalmente por quem foi contratado. Ou seja, eu não posso ser substituído no meu trabalho. Eu sou profissional da Anhanguera, sou regido por CLT. Eu sou o professor de vocês, né, de direito do trabalho. Eu fui contratado em decorrência das minhas características pessoais, das minhas características profissionais, melhor dizendo, tá? Imagina hoje, às 8 da manhã, a hora que iniciar nossas aulas, né? Eu pegar e falar, hoje eu não estou afim de dar aula, vamos mandar alguém do meu escritório, né, que é aqui na frente da minha sala, tem um monte de gente trabalhando. Vou pôr alguém no meu escritório para dar aluno para vocês. Eu não posso fazer isso. Eu feriria o requisito da pessoalidade. Eu não posso me fazer substituir no meio ambiente do trabalho. Apenas se ocorrer a autorização do empregador. Via de regra, eu não posso me fazer substituir. Perfeito? Então, primeiro requisito, não pode ser, para ser considerado empregado, não pode ser pessoa jurídica, tem que ser pessoa física. Segundo requisito, requisito da pessoalidade. Eu não posso me fazer substituir no meu ambiente do trabalho. Terceiro requisito, o requisito da habitualidade. O contraponto de habitualidade é eventualidade. Então, o contrato de trabalho, ele é uma prestação sucessiva no tempo, por isso que a regra dele é ser por prazo indeterminado, tá? O contraponto da habitualidade é a eventualidade. Vejam um exemplo clássico aqui, a gente conversando a respeito desse assunto, a diferença entre diarista e doméstica. Porque a empregada doméstica tem todos os direitos trabalhistas assegurados e a diarista não tem qualquer direito trabalhista. Empregada doméstica tem direito ao aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, INSS, estabilidade à gestante, licença maternidade e assim vai. Tem todos os direitos trabalhistas como qualquer trabalhador comum. E a diarista não tem qualquer direito trabalhista. Qual é a diferença? É o requisito da habitualidade. Então, a lei determinou, né? Até 3 dias da semana, você está falando de empregada doméstica. Perfeito? Perdão, até 3 dias da manhã você me falou de diarista. 3 dias ou mais, você está me falando de empregada doméstica.
requisito da habitualidade. Perfeito? Quarto requisito, subordinação jurídica, né? O empregado, ele efetivamente recebe subordinação do seu empregado, do seu empregador. Ele tem horário de entrada, ele tem horário de saída, ele tem horário intrajornada para descanso e refeição. Ele tem um monte de requisitos. Requisito da subordinação jurídica. Requisito da subordinação jurídica. Ele tem uma dependência com o empregado dele. Então, esses requisitos, requisito da ser pessoa física, da pessoalidade, da habitualidade, da subordinação jurídica, são requisitos para que a pessoa seja considerado empregado. Porque a gente pode estar numa relação de emprego, a gente tem que fazer essa distinção, se a gente está numa relação de emprego ou se a gente está numa relação de trabalho. Aí pergunto para vocês, qual que é maior? Uma relação de emprego ou uma relação de trabalho? Se a gente colocar isso dentro de uma circunferência, a relação de emprego é uma das modalidades da relação de trabalho. A relação de trabalho é muito maior do que relação de emprego. Então, para saber se esta pessoa é empregada, ok? E tem direito aos direitos trabalhistas regidos pela CLT, eu tenho que ver se ela é empregada, se ela preenche esses requisitos. E esses requisitos têm que ser cumulativos, não basta preencher um único requisito. Ela tem que preencher os 4 requisitos concomitantemente, ao mesmo tempo, para que ela possa ser considerada empregada. Então, tem que ser pessoa física, tem que ter pessoalidade, tem que ter habitualidade e tem que ter subordinação jurídica. Preencheu esses requisitos, empregado é. Se faltar qualquer um desses requisitos, a gente não está falando de relação de emprego, a gente está falando de relação de trabalho. É a distinção que a gente vai fazer agora de relação de emprego e relação de trabalho com os demais empregados, né? Por exemplo... Professor? Oi. Desculpa, eu não consegui entender a subordinação jurídica. Subordinação é ordens que o empregador lhe passa. Você tem uma subordinação jurídica, sob pena de ser, inclusive, mandado embora por justa causa, por insubordinação. É a sua subordinação jurídica. Ó, faça... O seu horário de entrada é às 8, você chega às 9. Seu horário de almoço é meio-dia, você sai para almoçar às 11. O seu horário de retorno é 1, você volta às 2. O seu horário de saída é às 18, você sai às 5. Você feriu o que está no contrato de trabalho, você está ferindo a subordinação jurídica. Eu estabelecendo o seu horário de trabalho. Então, você está sendo mandado embora por justa causa. Ok? Você feriu a subordinação. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, professor. Vamos lá. Espécies de emprego. O senhor vai... Fala, Átila. O senhor vai explicar a situação dos terceirizados no ambiente de trabalho? Ô, amigo, calma, mantenha calma aí. Para a gente entender esse negócio todo. Calma. Perdão. Professor, quando eu infrinjo a lei, igual o senhor falou aí, né? Se eu faço 1 hora de almoço, faço 2. Aí tomo uma justa causa. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que justa causa para a empresa é só para ganhar tempo, ou no caso, a justa causa só se deve quando há roubo. Isso é fato ou é mito? Não. Você quer ver lá os dispositivos da justa causa? 482 da CLT. O artigo 482, ele tem um rol, né, de motivos para se mandar embora por justa causa. Não tem nada a ver isso, ok? A gente vai chegar lá na estudar em justa causa oportunamente. Então, estava falando o seguinte, a diferença entre relação de emprego e relação de trabalho. Relação de emprego e relação de trabalho. Ou a pessoa está numa relação de emprego, ou esta pessoa está numa relação de trabalho. Perfeito? Ou está numa relação de emprego, ou está numa relação de trabalho. A relação
de emprego é uma das modalidades da relação de trabalho. Relação de trabalho é muito maior que relação de emprego. Então, se você quer desconfigurar que você está numa relação de emprego, você tem que tirar um daqueles requisitos para configurar a relação de trabalho. Os requisitos para ser considerado empregado, eles têm que ser concomitantes. Se a gente tirar um desses requisitos, ele está numa relação de trabalho, não numa relação de emprego. Não numa relação de emprego. Por exemplo, outra espécie de trabalhadores. O trabalhador eventual, tá? Qual é o requisito que falta para ele não ser considerado empregado? Qual é o requisito que falta? Perguntando para vocês, falem comigo. Trabalhador eventual, qual é o requisito que falta? Um registro na carteira de trabalho, né? O requisito que falta do trabalhador eventual é o requisito da habitualidade, ok? Então, o trabalhador eventual, a minha diarista, quando eu precisar dela, eu entro em contato e chamo ela. Ela vai vir aqui eventualmente, quando eu precisar dela. Diferente da minha doméstica, que tem habitualidade, ela vem aqui 3 vezes na semana ou mais. Então, o requisito que falta para o trabalhador eventual, né, é a habitualidade. Ele não tem habitualidade no meio ambiente do serviço. Ele não tem essa habitualidade, perfeito? Do trabalhador avulso, uma outra espécie de trabalhador. Qual é o requisito que não tem lá no requisito de empregado? A pessoalidade. A gente tem muito trabalhador avulso nos portos. Olha, vai chegar num navio, né, carregando 1000 sacas de café. Eu preciso de 1000 homens, né, para me ajudar a descarregar esse navio. São 1000 homens. Não tem pessoalidade. Preciso só de 1000 homens. É um trabalhador avulso. A hora que ele terminar de descarregar, perfeito, já está encerrado a prestação de serviço dele. Então, você tem o trabalhador eventual e o trabalhador avulso. O avulso, no mais das vezes, é arregimentado pelo órgão gestor de mão de obra. Contrata-se 1000 pessoas, né, independentemente da qualificação profissional, apenas para fazer o descarregamento de um navio, por exemplo, trabalhador avulso. Eu tive escritório em Santos durante muito tempo, eu fiz meu mestrado em Santos. É muito comum trabalhador avulso, principalmente na área portuária, né? O pessoal fica lá, ele tem uma relação de todos os navios e as cargas que vão chegar, fica entrando em contato com essas pessoas. Mas nenhum tem subordinação jurídica, tanto o eventual quanto o avulso. Se quiser ir, vai. Se não quiser, não vai. Perfeito? Terceira espécie de trabalhador, estagiário, né? Ele está numa relação de trabalho. Ele não está numa relação de emprego. Estagiário está numa relação de trabalho, não está numa relação de emprego. Mas tem alguns requisitos legais que tem que ser preenchido. O contrato de estágio tem que ser no máximo por 6 horas. Perfeito. Tem que efetivamente ter seguro de vida. A cada 6 meses ele tem que entregar relatório das suas atividades educacionais. É um contrato trilateral. Eu, contratante, o estagiário e a mantenedora, que é a faculdade. É um contrato trilateral. E a lei de estagiário diz o seguinte: descumprindo qualquer um dos requisitos acima, essa pessoa será tida como empregada. É isso que a gente tem do estágio, perfeito? É uma relação de trabalho, não é uma relação de emprego. Então, nesta linha, muitas das vezes a gente vai ter diversas ações pedindo reconhecimento do vínculo empregatício. Se eu entrar com uma ação pedindo reconhecimento do vínculo empregatício, eu já tenho que ter na minha mente o princípio da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos. Eu já tenho que ter em mente
que eu vou ter que provar todos esses requisitos de empregado, já que eles são cumulativos. Eu vou ter que preencher que ele é pessoa física, que ele tem pessoalidade, que ele tem habitualidade, que ele tem subordinação jurídica. Eu vou ter que fazer a prova disso em juízo. Preenchido esses requisitos, empregado é. Porém, meus amigos, não significa dizer, entendeu, que não possa haver um desvirtuamento disso, né? Por exemplo, o policial militar, tá? Ele não é regido por CLT, ele é regido pelo Estatuto do Servidor Público Estadual. Mas todos nós sabemos que o policial militar, ele faz os famosos bico. Perfeito? A pergunta é, um policial militar que faz bico, perfeito? Ele pode ser considerado empregado? Pergunta para vocês e espero a resposta. Pode sim, professor. Por quê? Sim. Porque são contratos... A habitualidade? Pode ser habitualidade. Meus amigos, é o seguinte. O que a gente tem que saber se uma pessoa é empregada. O que a gente tem que saber se uma pessoa é empregada. Professor. Perfeito? É ver se preenche todos os requisitos para ser considerado empregado. Preenchendo todos os requisitos para ser considerado empregado ele é. Então, não há qualquer impedimento de um policial militar que é regido pelo Estatuto do Servidor Público Estadual ser considerado empregado. Se ele for pessoa jurídica, se ele exercer essa profissão pessoalmente, você contrata aquela pessoa que você confia nela, né? Tiver subordinação, perfeito? E for habitual o serviço dele, empregado ele é. Mas, professor Marcos, o Estatuto do Servidor Público Estadual proíbe. É um processo que ele vai responder disciplinar, lá na corporação na qual ele está lotado. Não tem nada a ver aqui conosco, direito do trabalho. Para o direito do trabalho é simples. Preencher os requisitos de empregado ele é. Tudo bem? Preencher os requisitos de empregado ele é. Ponto. Não há que se falar. Nos dois, né, professor? Oi? Ele fica nos dois, como funcionário público e como CLT, né? Nos dois. Ele vai ter um registro na sua carteira de trabalho como empregado. Porém, com certeza vai responder administrativamente, tá? Na corporação na qual ele se encontra. E como ele não tem mais contrato... Como ele não tem mais carteira de trabalho, é um contrato isso, né? Não, ele vai tirar a carteira de trabalho para fazer registro. Então, é uma segunda via, porque quando eles tomam posse, eles perdem essa carteira, né? Ela fica, na verdade, não é que perde, né? Fica com eles, né? Fica com eles. Ele não pode fazer uso porque o Estatuto do Servidor Público não permite. Mas a partir do momento que ele ingressou com uma ação pedindo reconhecimento de vínculo empregatício e ganhou porque ele é considerado empregado, é feita a anotação na carteira de trabalho e empregado ele é. Tudo bem? Entendi. Tranquilo. Quem mais ia me perguntar? Então, vamos lá. Nessa linha, preencheu, para a gente saber se essa pessoa está numa relação de emprego ou se ela está numa relação de trabalho, e a gente já falou que relação de trabalho, né, é bem maior que uma relação de emprego, e que relação de emprego é uma das modalidades da relação de trabalho, eu preciso preencher esses requisitos. Eu falei do policial militar, a gente já viu que se ele preencher os requisitos de empregado ele é. Então, ele vai estar lá atrelado, né, trabalhando na polícia como efetivamente servidor público estadual e vai ter aqui pela Justiça do Trabalho os seus direitos trabalhistas reconhecidos. Perfeito? Então, isso não comporta mais discussão. Cabe preencher os requisitos, empregado ele é. Agora, vamos mudar um pouco a fala, mas indo na mesma, né, linha, exemplificando para ver se essa pessoa é empregada. A maioria das empresas hoje pede para que as pessoas abram um MEI, microempresário individual.
Então, eu posso chegar aqui para os meus colaboradores e dizer o seguinte, ó, a partir de hoje, todos vocês vão abrir MEI. Todos vocês serão microempreendedores individuais. Pergunto o seguinte, tem 50 pessoas trabalhando aqui para mim, os 50 abriram MEI. São pessoas jurídicas agora. Mesmo assim, elas podem ser consideradas empregadas ou não? Só pelo fato de ela ter aberto uma pessoa jurídica, ela não pode ser considerada mais a minha empregada. O que vocês acham? Hein, caros amigos? Eu acho que pelo princípio da boa-fé, ela pode ser considerada empregado se ela preencher os requisitos. Exatamente isso, Átila. Preencher, a gente sempre tem que se comportar, né? E tem que averiguar os requisitos. Se preencher os requisitos de empregado, empregado é. Isso é uma violação ao direito do trabalho. Senão seria muito fácil para o empregador, né, pedir para que todos os seus empregados abram os MEIs, não paga mais direito trabalhista para ninguém, perfeito? E fica todo mundo trabalhando nesta modalidade de trabalho. Errado. Se o cara é MEI, ele não tem que falar, entendeu? Em pessoalidade. Não há que se falar em eventualidade. Olha, hoje está um sol lindo aqui fora, não vou trabalhar. O que o empregado pode falar para ele? Simplesmente nada. Não vou trabalhar. Não tem que falar em subordinação. Ó, meu amigo, você efetivamente não está produzindo aquilo que eu considero relevante. Não está produzindo a meu contento. Perfeito? Se não estiver produzindo a contento, eu não posso dar uma advertência, eu não posso dar uma suspensão, eu não posso demitir por justa causa, porque ele está numa relação de trabalho, ele não está numa relação de emprego. Então, não é porque a pessoa abriu um MEI, né, microempreendedor individual, que ela não pode só ser considerada empregado. Pode sim, desde que os requisitos sejam preenchidos concomitantemente. Desde que os requisitos sejam preenchidos concomitantemente. Preencher os requisitos, empregado é. Tudo bem, meus amigos? Então, mesmo que a pessoa abra uma pessoa jurídica, mesmo que seja um servidor público, para a Justiça do Trabalho isso pouco interessa. Pouco, a gente não quer nem saber, entendeu? Para a Justiça do Trabalho interessa o seguinte: preencher os requisitos do direito do trabalho para ser considerado empregado, o artigo 3º da CLT, empregado ele é, ok? Então, efetivamente, ele tem direito ao aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, INSS, e assim vai, tá? Pessoal, ações de reconhecimento de vínculo empregatício, né, são as ações mais difíceis de serem propostas. Por quê? Você vai para o tudo ou nada. Por quê? Se você está pedindo reconhecimento de vínculo, significa dizer que você quer que ela seja reconhecida como empregado. E aí vai ser devido a elas, caso a ação seja julgada procedente, todos os direitos trabalhistas. Aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, INSS. E aí a Justiça do Trabalho vai entender que tudo isso não foi pago em momento oportuno, que tudo isso não foi pago em momento oportuno. Aí incidirá multas e juros de todo o período que essa pessoa trabalhou. Então, férias será pago na forma dobrada, INSS com 20% de aumento. Só para vocês terem uma ideia, uma multa pela falta de registro, só pela falta, ela já parte no valor de 10 salários mínimos. Então, se você está falando aí que o salário mínimo é R$ 1.045 atualmente, você já parte numa multa de R$ 10.450. Então, é uma ação que a gente vai pro tudo ou pro nada. Ou você vai ganhar tudo e vai ganhar uma bolada, né? Essa ação vai ficar extremamente cara. Ou você não vai ganhar nada, nenhum real. Então, é uma ação que a gente tem que ter em mente. Se eu vou postular que aquela pessoa é empregada, eu vou pro tudo ou nada. Ou eu vou ganhar tudo ou não vou ganhar nada. Perfeito? Porque ou ela é minha empregada ou ela está numa relação de trabalho. Ou ela é minha empregada e está numa relação de emprego ou ela está numa relação de trabalho.
Então, isso tem que estar, assim, muito nítido. O princípio aí da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos, né? E o MEI aqui é o mais claro de todos. O MEI, o cara tem um documento de abertura de MEI. Mas o fato é que ele realmente era um empregado. A gente tem que fazer bem a prova substancial disso, senão a nossa ação chegará às raias da improcedência. Tudo bem? Sim ou não? Professor, Diga, Rita. professor. Ah, Então, a característica principal da relação de emprego é a carteira profissional assinada? não. A característica principal da relação de emprego são os requisitos. A carteira de trabalho é mero acessório. O acessório segue o principal. Se você efetivamente for considerada empregada, eu vou ter que fazer a anotação na sua carteira de trabalho. A carteira de trabalho sua aqui, ela está em branco. Ah, Então, você não foi considerada empregada ainda. Eu vou ter que promover uma ação para você ser considerado empregado. Uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício. Carteira de trabalho aqui, você vai me entregar em branco. Não tem qualquer anotação. Então, faz qualquer tipo de prova. Perfeito? por isso que os fatos são superior aos documentos. Nesse caso, frisa melhor, né? Exatamente. O princípio da primazia da realidade, Rita. Exatamente isso. Falhou tudo agora. Professor, Fala, Paula Granja. É isso? Professor, eu tenho uma dúvida. Para se tornar empregado, tem que preencher todos esses requisitos ou pode faltar um? O que eu disse anteriormente, Paula? O que eu disse? Que tem que preencher todos os requisitos concomitantemente. Não foi isso que eu mencionei? Então, não pode faltar nenhum. Se faltar algum, você está numa outra espécie de trabalhador. Você está numa relação de trabalho, não numa relação de emprego. Aí você está me falando de um trabalhador eventual, você está me falando de um trabalhador avulso, você está me falando de um autônomo, você está me falando de uma outra espécie, né, de trabalhador que não trabalhador empregado. Perfeito? Você está me falando de uma outra espécie de trabalhador. A pessoa pode ter várias espécies de trabalhador? Sim. Eu, perante a Anhanguera, sou empregado. Dentro do meu escritório, onde eu estou dando aula, perfeito? Eu sou um profissional liberal, sou um autônomo. Então, eu tenho as duas relações, relação de trabalho. Aqui dentro do meu escritório, eu tenho uma relação de trabalho. Sou autônomo. Dentro da Anhanguera, eu tenho uma relação de emprego. A pessoa pode ter várias? Sim, mas preenchendo o requisito aqui, os requisitos, concomitantemente, empregada ela é. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, professor. Obrigada. Mais alguma pergunta de alguém? Sim, o professor, eu tenho uma dúvida sobre essa ação de... Reconhecimento de vínculo. Isso. Tem um prazo para fazer o pedido dessa ação após a demissão da... 2 anos. A gente vai chegar lá. O prazo é 2 anos. Então, fechou 2 anos, não pode mais pedir essa ação trabalhista. O prazo é prescricional. De 2 anos contar a partir da data de demissão. Tudo bem? Professor, Diga aí, Anderson. na lei brasileira, quantos vínculos empregatícios eu posso ter? Quantos você quiser. Desde que não haja incompatibilidade de horário, né? Não há qualquer problemática. Você pode ter Porque na CLT tem, assim, dependendo do horário, você tem que ter uma interjornada de descanso de 12 horas. Não, 11 horas, né? Sim. Aí... O que eu acabei de mencionar para vocês? Desde que não esteja qualquer incompatibilidade de horário, você pode ter quantos vínculos de emprego você quiser. Ok? Não havendo incompatibilidade de horário, não há problema nenhum. Você pode ter quantos vínculos você quiser. Tem categorias profissionais que têm jornada reduzida. A jornada de trabalho de um advogado é 4 horas. Então, ele pode ter 3, 4, 5 jornadas em algum outro local. Não há qualquer problemática. Entendi. Porque eu estou mais habituado com os pessoal da área da segurança e da saúde, que são de 12 por 36. Entendi. Aí essa era a minha curiosidade.
Entendi. Vamos lá agora falar os requisitos para ser considerado empregador. Então, eu falei o artigo 3º da CLT, que define quem é empregado, e estou falando agora do artigo 2º, né, que define quem é empregador. Veja que está bem no... Isso é de extrema importância, que está logo no comecinho da CLT, né, artigo 2º e 3º. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Aí você é considerado como empregado. Requisitos para ser considerado empregado. Primeiro, você tem que ter uma empresa, você tem que ser pessoa jurídica, né? O que é essa pessoa jurídica? Essa composição de bens corpóreos, né? Ou bens incorpóreos. Bem corpóreos, os materiais, né? O mobiliário da empresa. O bem incorpóreo, a sua marca, o seu nome, ok? Então, você tem tanto os bens corpóreos, que são os mobiliários, como você tem os bens incorpóreos, que são efetivamente, o nome, a marca da empresa. Você tem que assumir os riscos da sua atividade econômica. Os riscos da atividade é exclusivamente do empregador, não do empregado. Se uma empresa quebrar, o empregado não tem nada a ver com isso, eu não posso compartilhar com ele o risco. Eu montei um negócio, uma empresa, assumindo, né, o risco desta atividade econômica. Perfeito? E a gente tem aí os empregadores por equiparação. Por exemplo, os profissionais liberais. Eu sou um profissional liberal, advogado. Eu posso ter aqui uma secretária, né, que efetivamente pode anotar aqui meus recados, fazer minha agenda e assim vai? Sim. Eu, numa empresa individual, sendo um profissional liberal, posso ter aí uma secretária para fazer a anotação da minha agenda, fazer a minha agenda do dia. Não há qualquer problemática. Perfeito? As instituições de beneficência e as instituições sem fins lucrativos. Isso são pessoas que são consideradas empregadores por equiparação. Nessa linha, a gente entra aqui, que foi a pergunta do Átila, na terceirização. O que é você terceirizar? Nada mais é do que você contratar uma empresa interposta para fazer a contratação desses funcionários. Porém, na terceirização, se os direitos trabalhistas não forem pagos pela empresa contratada, a tomadora do serviço é responsável pelo pagamento. Exemplificando, vamos pôr aí um Banco Itaú. Ele contrata uma empresa de segurança para contratar os vigilantes. Mas quem que é a tomadora do serviço? É o próprio Banco Itaú. Se essa empresa de vigilância não pagar os direitos trabalhistas desses empregados, quem é que tem que fazer o pagamento? O próprio Banco Itaú. Então, é ele que efetivamente tem que fazer o pagamento. Perfeito? Então, na terceirização, temos aí a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Professor Marcos, qual é o fundamento disso? O fundamento disso é, a súmula 331 do TST. Ela que trata da responsabilidade subsidiária. Perfeito, meus amigos? Deu para entender isso ou não? Beleza. Deu para você entender, Átila? Com certeza, professor. Obrigado. Então, terceirizar nada mais é do que você colocar uma empresa interposta para fazer a contratação por você. Só que ela faz o gerenciamento de todos esses contratos de trabalho. Mas não significa dizer que o tomador do serviço não terá responsabilidade. Ele tem as mesmas responsabilidades que um empregador destas pessoas. Então, se esse empregador não pagar, o tomador subsidiariamente responde pelo pagamento dos direitos trabalhistas destas pessoas. Tudo bem, meus amigos? Ninguém vai falar comigo? Então, eu vou dizer o seguinte. Uma dúvida, professor. Diga aí, Átila. Como que funciona quando a gente contrata uma empregada doméstica?
Porque a gente é pessoa física, né? É Não uma há. relação separado? Não, como eu disse, se você é pessoa física, você pode fazer contrato. Acabei de dizer e me dei como efetivamente como exemplo. Você pode fazer, é um empregador por equiparação. Você pode fazer uma contratação de uma empregada doméstica sem problema nenhum. Você vai anotar a carteira de trabalho e vai dizer, eu, Átila, sou o empregador de fulana de tal, ou de fulano de tal. Não há qualquer impedimento legal, não muda nada. Perfeito? Não muda nada. Perfeito, obrigado. Então, nessa linha, meus amigos, eu vou fechar aqui a nossa aula. Nós fiz um repasse de princípios, falei de empregados, requisitos para ser considerado empregado, falei os requisitos para considerar empregador e falei de terceirização. Falamos hoje de muita coisa, hein? Peço a vocês que deem uma lida aí na apostila, no material que eu coloquei no AVA, tá? E agora eu vou abrir aí, peço que vocês abram aí o fone de vocês, né? E estou aqui à disposição para tirar dúvidas de tudo que foi dito. Estou à disposição até às 10h50. 10 minutos aí para a gente encerrar. Alguém tem alguma dúvida, queira me perguntar algo? Por favor. Professor, eu tenho uma dúvida em relação ao princípio da irredutibilidade salarial. Qual que é a dúvida? Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que eu não fui registrada. Então, o meu chefe, assim, decidiu de uma hora para outra, por conta de tal circunstância que não tinha nada a ver com o fator econômico da empresa, eu vou reduzir seu salário. Mesmo que eu não tenha aceitado. Aí, então, no mês seguinte, já foi o salário da forma que ele decidiu. Quais tipos de decisões eu deveria tomar nesse Primeiro, caso? entrar com uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício porque você não foi registrado. A primeira é isso, entrar com uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício porque você não foi registrada. Segunda, pedir, tá, a recomposição salarial porque você teve a redução do seu salário sem anuir com isso. A gente já falou que a exceção à regra lá, o princípio é mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. Ele não fez da forma, então ele te deve a diferença salarial da redução de todo o período que ele reduziu. É isso que você deveria ter feito à época. Entendeu? Entendi. Mais alguma coisa? Fala, Anderson. Professor, eu lembrei de um exemplo. Eu entrei numa empresa em 2004, só que eu entrei no lugar de um rapaz que estava afastado. Um exemplo, na época ele ganhava, não era o que ele ganhava, R$900. Então eu cheguei ganhando R$900. E 2 dias depois, entrou um rapaz no mesmo setor, só que com o salário da categoria, inferior a R$900. O porquê disso? Errado, né? Errado. Empresa agiu erroneamente. Aí que tá, graças a Deus, né? Essas empresas agem erroneamente, perfeito? Tem muito trabalho para nós advogados, né? Graças a Deus, principalmente para mim, você entendeu? Ela não poderia ter feito isso. A gente é proibido a discriminação de salário. Pessoas, né, que exercem a mesma função, cargo, a mesma função, o mesmo empregador e com a mesma perfeição técnica, tem que receber salário igual. Então, a empresa está totalmente errada, não poderia fazer isso, entendeu? E na época eu perguntei, aí falaram que o rapaz que eu estava substituindo, ele tinha mais de 8 anos da empresa e eu estava substituindo ele. E o outro era novo, contratação, contratação esporádica, no caso. Entendi. Pena que já faz tempo isso, mas enfim... Ô, Anderson, acho que eles falaram isso para vocês só para enganar, porque a empresa tem que ter, né, professor, um quadro de como é carreira. Quadro de carreira, quadro de salários de carreira, né? Exatamente.
tendo esse quadro, já especificando qual Pessoal, quando eu pedir para vocês abrirem o áudio de vocês, eu peço a gentileza que vocês tomem o cuidado, né, porque vocês estão no ambiente residencial de vocês, para que não saia barulho de fundo, porque eu estou gravando a aula. Então, e depois eu vou disponibilizar para vocês. Então, eu peço essa gentileza que vocês tomem esse cuidado, por favor. Então, tem mais alguém para me fazer uma pergunta? Professor. Oi, professor. Vira, Cristina. Tem que ter um quadro de função e salário. Independente do tempo que a pessoa tem de empresa, ela vai ter cargos e salário. Exatamente. Já é específico, né? Sim. Mais alguém queira me perguntar algo? Sim, professor. Por favor. Professor, uma dúvida. Falando sobre hora reduzida, o funcionário que ele trabalha em hora noturna, ele tem um horário reduzido, não tem? Tem 50. Uma hora nossa no relógio é 60 minutos. A hora noturna reduzida é 53,5. Então, cada 53 minutos e meio é contado como se fosse uma hora, certo? É uma ficção jurídica, né? Tá, então se o funcionário trabalha numa empresa, que nem no caso, que era do meu esposo, ele trabalhava das 21h40 às 6 horas da manhã e ele não recebia, ele recebia como se fosse o horário tradicional, como se fosse às 7h30 trabalhadas. Então, a empresa, se ela não pagava como se fosse hora extra, então tá indevido. Correto, exatamente isso. Exatamente isso. E a hora noturna, inclusive, ela é prorrogada. A hora noturna, ela vai das 22 às 5 da manhã. Perfeito? Se você sair às 8, é uma hora noturna prorrogada. Se prorroga até às 8 da manhã. Entendeu? Professor, além da hora trabalhada, tem o adicional noturno? Além da hora trabalhada, tem um adicional noturno e a hora noturna reduzida. São 3 pedidos. Ah, tá. Fica um valor astronômico, bem pesado. Mais alguém quer me perguntar algo? Hein, meus amigos? Professor. Fala, Cristina Rebeca. Isso mesmo, primeira pessoa que acertou. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta fora desse contexto, só por curiosidade. Estamos vivendo um momento totalmente diferente com essa pandemia. No final de tudo isso, com certeza vão ter muitos reclamantes na Justiça do Trabalho. Como que eu posso me guiar para saber o que está correto ou não depois dessa pandemia, professor? Procurando um profissional especializado chamado advogado. Você entendeu? A gente é o hermeneuta, é o intérprete da lei, né? Então, você tem que procurar um profissional gabaritado. Vocês estão estudando para isso. Então, na verdade, a gente está com dor tá com problema no coração, a gente procura um cardiologista, né? A gente está com problema com legislação, procura um advogado. Tem que procurar um advogado, e ver se está agindo certo ou não. Tudo bem? Meus amigos, vou finalizar a aula. Gostaria de agradecer a atenção de todos, ok? Muito obrigado aí pela participação. Quinta-feira da semana que vem estamos aqui no mesmo horário. Salvo isso, coloco à disposição de vocês, né? Vocês têm aí o meu telefone, meu e-mail, meu Instagram, perfeito? Por favor, me adicionar lá e a gente vai se falando. Então, eu estou à disposição de vocês para dirimir qualquer dúvida. Pós-aula, nesses canais que eu estou disponibilizando, seja por telefone, que é o meu WhatsApp, seja por e-mail e seja aí pelo meu Instagram, perfeito, que todos vocês têm. Tudo bem? Beijo grande, fiquem com Deus, até logo, tchau, tchau. Beijo grande. Tchau, turma. Tchau, professor. Tchau, professor. Até semana que vem. Vocês, até mais, até logo, tchau, tchau. Acabou.